Depois de 3 anos administrando o e-commerce, fazendo tráfego, performance para e-commerce, esse é o melhor framework que você precisa para poder sair do ponto A, ou seja, um e-commerce estagnado nos 10, 30 mil de faturamento, que não consegue crescer, não consegue ter lucratividade, para o ponto B, que é um e-commerce que faz mais de 100 mil de faturamento por mês, com recorrência, com lucratividade e consistência, tá? Então, esse é o melhor framework que eu descobri e que eu fui montando conforme minha experiência em e-commerce, minha experiência em ajudar outras lojas a prosperarem via tráfego pago, via estratégias digitais, via outras fontes de aquisição. Então, aqui é a nata da nata que você precisa saber para poder sair do ponto A e para o ponto B e ter um e-commerce que vende todos os dias, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou explicar como que funciona o framework, tá? Antes de qualquer coisa, eu acredito que você tem essa necessidade, essa dor justamente de crescer o seu e-commerce, tá? Muita gente não consegue crescer por quê? Porque não tem basicamente uma noção, não tem uma visão estratégica, não tem uma clareza de onde está o problema, tá? Porque o e-commerce, no final das contas, ele é matemática. A gente precisa de pessoas no site, a gente precisa de taxa de conversão, a gente precisa de ticket médio e a gente precisa de LTV, e no final das contas a gente consegue chegar no faturamento com esses itens que eu acabei de falar, tá? Então o e-commerce puramente é matemática, tá? Então você precisa entender essa matemática, precisa saber quais são as influências que faz com que pessoas entrem mais no seu site ou que sua taxa de conversão aumente. Então aqui eu vou destrinchar tudo que você precisa para poder finalmente ter clareza de como escalar o seu e-commerce para mais de 100 mil de faturamento, beleza? Então vamos lá, deixei aqui algumas caixinhas com um ponto de interrogação, mas é justamente para a gente poder se organizar aqui e não pular as etapas, tá? Então vamos lá, primeira caixinha aqui, primeira coisa que a gente precisa saber para poder escalar e sair do ponto A, um e-commerce que fatura 10, 20, 30 e ir para mais de 100 mil de faturamento, é a gente ter um posicionamento relevante dentro da internet, tá? E eu vou explicar agora o que é isso. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma auditoria de CP. Você precisa ter uma noção bem clara de quem é o seu cliente, de quem é o seu perfil de cliente ideal, tá? Que a gente chama isso de Ideal Customer Profile, no caso. Então, tendo uma noção de quem é o seu perfil de cliente ideal, isso é muito sobre estudos, testes, isso você vai identificar na prática mesmo, para justamente você saber onde vai direcionar as suas estratégias. Então, você precisa entender quem que é o seu público-alvo, beleza? Então, fazendo uma auditoria de CP, você consegue ter essa noção de perfil de cliente ideal. Segunda coisa é fazer um benchmark de mercado, ou seja, você vai pegar todos os seus concorrentes, vai pegar inspirações, vai pegar lojas semelhantes com a sua, tá? E vai fazer uma pesquisa de mercado. Você vai entender o que eles estão anunciando, quais são os produtos carro-chefe, o que eles estão focando nos anúncios, qual que é a copy, o que eles entregam de garantia, como que é a construção da página de produto deles. Então, você fazendo essa pesquisa de mercado, entendendo quem que é o seu concorrente direto, você consegue também entender como você pode segmentar, melhorar, quem sabe até a oferta do seu concorrente, tá? Então, isso é muito comum, a gente pegar uma oferta e melhorar ela. Não necessariamente copiar, mas pegar a oferta já pronta, melhorar ela, deixar ela mais atrativa para o seu cliente e trazer isso para você, beleza? Terceiro ponto aqui é a auditoria das redes sociais. Então, você precisa ter boas redes sociais também, tá? Então, no caso, principalmente um Instagram, que é uma fonte assim, muito bacana para e-commerce, para moda, ter uma boa bio, ter destaques ali, tudo configurados, o feed constantemente sendo atualizado, stories todos os dias. Então, mostrar que sua marca ela está ativa, tá? E justamente fazer ofertas também no Instagram, tá? Não adianta a gente só ofertar dentro do e-commerce, a gente precisa ofertar no Instagram, levar as pessoas direto para o site para fazer com que elas comprem, beleza? Porque o e-commerce hoje ele vive de vendas. Se o e-commerce não vende, ele não vive, né? Então, é isso que você precisa saber para poder fazer uma auditoria das redes sociais, beleza? E outra coisa, a auditoria de e-commerce. Então, antes de tudo, para ter um bom posicionamento relevante, você precisa fazer uma auditoria do seu e-commerce também, ou seja, analisar a sua home. Então, como que está a categorização, né? Como que está o seu rodapé, como que está o seu menu lateral, como que está constituído, se as seções e as categorias estão bem organizadas ou não, se está uma bagunça, né? Então aqui inclusive tem um vídeo de como analisar o seu e-commerce, eu vou deixar no card aqui para você poder analisar e assistir e analisar o seu próprio e-commerce, beleza?
Então você precisa basicamente entender como que é a constituição do seu e-commerce, beleza? E justamente fazer alterações para que ele fique com uma taxa de conversão acima da média, que é acima de 1%, 1,5%, já é o suficiente para você conseguir fazer vendas todos os dias, tá? Então, basicamente isso. Para posicionamento relevante, você precisa ter esses 4 itens aqui e fazer justamente eles com que aconteçam, tá? Qual que é o objetivo do posicionamento relevante? É você fazer com que tenha um aumento da taxa de conversão dentro do seu e-commerce, tá? Então não adianta a gente ter pessoas dentro do seu site, não adianta a gente ter ali 1000 pessoas. Se a gente não tiver uma taxa de conversão acima de 1%, a gente não consegue converter essas pessoas em 10 vendas, que seria o ideal ali, tá? Então, você precisa justamente ter uma taxa de conversão acima de 1 e 1,5% e é fazendo esses 4 itens aqui de forma bem organizada que você consegue essa taxa de conversão, tá? Então, esse é o primeiro framework, a primeira parte do framework aqui para você poder ter mais vendas e escalar o seu e-commerce para mais de 100 mil de faturamento. Fechou? Segundo ponto aqui, tá? Então, ofertas de valor. Então, você precisa ter as suas ofertas atrativas para quem está chegando dentro do seu site. Como eu te falei, não adianta pessoas dentro do seu site e não adianta também você ter uma taxa de conversão boa se você não tem ofertas, tá? Não adianta você ter ali pessoas navegando no seu site e não ter coisas e ofertas, melhorias ali para a pessoa poder comprar, tá? Então, vamos lá. Oferta de valor, o que você precisa fazer? Primeiro, a base de tudo é a precificação. Você precisa precificar o seu produto de forma correta, tá? Então, aqui eu também vou deixar no card como fazer isso de forma correta, beleza? Se não tiver aqui no card, se eu não deixar no card, é algo que eu vou gravar já, beleza? Porque eu tenho um fluxo aqui de gravações dos vídeos. Então, você precisa precificar o seu produto e tentar manter uma margem de 25%, 30% ali do seu e-commerce. E isso seria uma margem saudável para e-commerce, tá? Então, aqui eu também posso disponibilizar no final do vídeo uma planilha para você conseguir organizar isso, tá? E vamos lá. Segundo ponto, ativação das ofertas, tá? Então, quais são as ofertas ativas que tem dentro do seu site? Você tem um frete grátis, você tem, por exemplo, condições ali de kits, você tem quais são as ofertas ali para se a pessoa quiser comprar mais, tem algum desconto progressivo, tem algum cupom de desconto para a primeira compra, né? Então, você precisa ativar essas ofertas para fazer com que fique mais atrativo o que está dentro do seu site. Se você está vendendo moda, beleza, se eu quiser comprar 3 camisetas, eu vou ganhar algum tipo de desconto? Eu consigo, por exemplo, comprar um kit. Como é a minha primeira compra, será que eu tenho 10% off na primeira compra? Então, tudo isso precisa ser analisado, você consegue colocar isso dentro do seu site, tá? Como eu falei, configuração do frete grátis. Então, acima de um X valor, por exemplo, acima de R$250 a pessoa ganha o frete grátis. E assim, frete grátis para e-commerce é algo que precisa ter, tá? Porque o brasileiro, ele gosta muito de comprar as coisas com frete grátis. Eu digo por mim mesmo. Então, sempre quando eu entro ali no iFood ou entro ali no Mercado Livre, eu sempre gosto de filtrar quais são os produtos ali que tem frete grátis, né? E eu analiso eles primeiro para depois analisar os que não tem frete grátis. Então, quando a gente coloca essa oferta, essa atenção ali dentro do frete grátis e fazer com que as pessoas comprem acima disso para poder ganhar, então a gente consegue aumentar o nosso ticket médio, que é uma das, inclusive, é o objetivo desse parte do framework aqui, tá? E configuração de pagamento. Então aqui a gente precisa configurar o pagamento para o cliente, ou seja, deixar o mais flexível possível. Por exemplo, será que se a pessoa quiser parcelar, ela consegue parcelar sem juros? Até 3 vezes, 6 vezes sem juros, que seja? Ou não, ela quer comprar no Pix, será que ela tem um desconto no Pix, 3%, 5%? Então você precisa analisar e deixar com que as condições de pagamento para o cliente fiquem bem flexíveis e atrativas para ele também. E de uma forma que também reduza suas taxas, né? Então, reduzindo suas taxas, no final você consegue ter mais margem de lucro, tá? Então, o objetivo desse pilar aqui, dessa parte desse framework, é fazer com que você aumente o seu ticket médio. Então, aqui a gente já mata 2 coisas que a gente precisa ter para poder faturar mais e chegar nos 100 mil de faturamento. A gente precisa ter taxa de conversão acima de 1%, 1,5%. A gente precisa ter ticket médio acima de 200, 300. Isso vai muito conforme o nicho da pessoa, tá? Cada loja tem o seu ticket médio, mas a ideia é sempre você produzir e criar ofertas para que esse ticket médio aumente, tá? Que você venda, vamos supor que hoje o seu ticket médio está em 150. Então, quem sabe você colocar um frete grátis ali acima de R$200, fazer um teste disso, para ver se a pessoa consegue comprar e você aumentar seu ticket médio e entregar um benefício para ela.
entendeu? E você vai pagar mais barato, inclusive, do que dar um desconto. Então, são essas estratégias e a ideia é você aumentar, fazer uma escadinha de ticket médio, sempre aumentando conforme o tempo, tá? Produção de kits, inclusive, né? Kits de produtos faz com que o seu ticket médio aumente, entendeu? Então, segundo ponto é aumentar o seu ticket médio. Agora a gente vai para o terceiro ponto aqui, tá? Que é justamente pessoas dentro do seu site, tá? Então, como eu falei, não adianta ter uma taxa de conversão alta, não adianta também a gente ter ofertas lá dentro do seu site que façam com que o seu ticket médio fique acima de 200, 300, 500 reais que seja, sem pessoas dentro do seu site. Então aqui a gente entra justamente na ativação severa, que eu chamo essa parte do pilar de ativação severa, tá? Então aqui a gente vai trabalhar o que, basicamente? Tráfego pago, tá? Então produzir e criar campanhas atrativas, segmentando para o seu público-alvo, que você já definiu aqui, inclusive, se você seguir o framework, tá? Você já definiu aqui o seu ICP, o seu perfil de cliente ideal, você já sabe as ofertas ali do seu concorrente, você já deixou o seu e-commerce alinhado com as ofertas também, com a precificação correta. Agora é hora de trazer pessoas para dentro do seu site. E o melhor para isso, que traz maior velocidade também, mais velocidade para dentro do seu site, é o tráfego pago, tá? Meta Ads, Google Ads, Pinterest, TikTok. Outra coisa que você precisa trabalhar também para poder trazer pessoas e fazer com que o seu custo por sessão, o seu custo de pessoas dentro do seu site diminua, tá? É o tráfego orgânico. E aí eu digo tráfego orgânico quanto o Facebook, o próprio Instagram orgânico também, onde você vai fazer postagens ali que, querendo ou não, ela vai ter uma entrega orgânica, vai ser muito menos do que o tráfego pago, mas vai ter alguma coisinha ali, tá? O próprio Stories é uma excelente fonte para você poder direcionar as pessoas para dentro do seu site, você pagar menos para cada visitante dentro do seu site, porque no geral, quando você rodar tráfego pago e tráfego orgânico, vamos dizer que você vai unificar o número de acessos dos dois, tá? Então, se você tem muito tráfego orgânico, você consegue já basicamente diluir aquele valor que você está investindo ali em tráfego pago, né? Então, o custo por sessão vai ficar mais barato no final das contas. Outra coisa também, outra fonte aqui para você trabalhar pessoas dentro do seu site, e-mail marketing, tá? Então, quando você consegue o contato da pessoa, via captação de leads ali, você precisa para poder, quem sabe, entregue o seu e-mail, né? Lógico que você não vai colocar isso na descrição, mas preencha com o seu e-mail e ganhe 10% off. Então aí você consegue um contato dela, você consegue o e-mail dela ou o número que seja, mas o e-mail é melhor para fazer o e-mail marketing, obviamente, tá? Então ali você consegue justamente captar esses clientes. E é lógico, vai surgir ali carrinhos abandonados, vai surgir pessoas que tentaram comprar e não conseguiram pagar. Então todos esses e-mails vão ficar armazenados ali dentro da sua plataforma de e-commerce, tá? Então, quando você juntar todos esses e-mails, você consegue fazer disparos ali de forma constante durante a semana para poder trazer essas pessoas para o site também, sempre direcionando e levando ali a pessoa para o site, ou para conhecer uma nova oferta, conhecer um novo produto, ou para realmente comprar, tá? Então, você vai brincar justamente com o e-mail marketing em relação a isso. Outro ponto aqui, o quarto ponto é o WhatsApp, tá? Então, quando a pessoa tenta comprar ou deixa um carrinho abandonado, você consegue o contato dela no WhatsApp também, fazer recuperações, e sempre quando surgir uma nova oferta, tá? Eu digo tanto o WhatsApp privado, ou seja, você mandar diretamente no WhatsApp da pessoa, quanto o WhatsApp grupo também. Então pode ser que você monte um grupo VIP, uma lista VIP de pessoas ali para sempre ir alimentando as pessoas quando chegar algum desconto ou chegar ali novos produtos. Então você consegue utilizar o WhatsApp para ter uma outra fonte de aquisição de clientes também, aquisição de tráfego, pessoas dentro do seu site, beleza? Influenciadores, tá? Então, influencers não preciso nem dizer, influenciadores funcionam muito bem, mas você precisa selecionar a dedo esses influenciadores, eles precisam estar totalmente alinhadas com o seu público-alvo, tá? Então, o público dela precisa ser o mesmo público da sua loja, tá? Caso você trabalhe com influenciadores muito grandes ali, que vai te cobrar até às vezes um valor absurdo, mas o público dele é totalmente aleatório, você não sabe quem está ali dentro, pode ser que você tenha dificuldade de vender com esse influenciador. Agora, quando é um influenciador realmente que está dentro do seu público-alvo, que veste realmente a camisa, vamos dizer assim, da sua empresa, aí sim funciona muito bem, tá? Então você precisa analisar isso. E por fim, o SEO, tá? O SEO é basicamente os mecanismos de busca, é você configurar o seu produto para que os mecanismos de busca ali do Google funcionem muito bem, tá? Então, repetir o nome do seu produto, colocar uma descrição que realmente consiga atrair o seu público-alvo, tá? Vai ter uma outra aula aqui, inclusive,
que eu vou produzir para poder falar como produzir um bom SEO ali de forma básica, de que você entenda e tenha minimamente um SEO funcional ali dentro do Google, tá? Então, o SEO é uma outra fonte de aquisição também. Então, qual o objetivo disso? Justamente para você aumentar sessões dentro do seu site, aumentar pessoas dentro do seu site é o que você precisa para poder fazer toda a roda tracionar, beleza? Essa é a terceira parte do framework para você conseguir faturar os 100 mil de faturamento, beleza? E por último aqui, vamos lá, o último aqui é retenção magnética. Então, não adianta a gente ter pessoas, não adianta a gente ter ticket médio, não adianta a gente ter uma taxa de conversão e não ter recompra. Tem muitas lojas que assim vende a primeira vez para o cliente e acabou, não vende mais, né? Não entra em contato, não oferece novos produtos. Então o LTV ele é muito importante hoje para o e-commerce para ele continuar crescendo com consistência, tá? Então seus clientes comprarem 2, 3, 4, 6 vezes, como a gente já viu aqui com as nossas estratégias dentro da Severa, tá? Então o foco aqui da retenção magnética é você ativar um atendimento de conversão, tá? Ou seja, sempre quando entrar uma pessoa em contato, você direcionar ela para compra, tá? Então tem scripts inclusive para poder fazer isso, beleza? Pós-compra, então depois que a pessoa comprou, você não abandonar ela, você manter um contato ali de beleza, olha, comprou, que bom, espero que você goste do produto, logo mais ele vai chegar na sua casa, enfim. Ou quando o produto já mudou de status, está no status agora de envio, próximo a chegar à casa da pessoa, e aí você mandar uma mensagem avisando que está próximo no WhatsApp ou no próprio e-mail também. Algumas plataformas já têm isso automatizado no e-mail, mas vale muito a pena você investir esse tempo no WhatsApp, programando ou uma automação ou você fazendo manual, beleza? Para que você envie essas mensagens no WhatsApp também. Mesma coisa, recuperação de carrinhos abandonados, recuperação de Pix, boletos não pagos, recuperação de vendas negadas e CRM para você poder justamente cadastrar todos os seus clientes e possíveis clientes e você saber qual que é a jornada de cada um deles, tá? Então você vai ter uma organização bem mais clara, tá? Para poder entrar em contato novamente futuramente, tá? Então entrar em contato novamente em algum período de tempo, seja 15, 30 dias, você ir lá mandar uma mensagem, ver se o produto chegou certinho, ou se a pessoa ainda não comprou, você avisar ela em algum momento que tem uma nova oferta disponível no site ou que chegou novos produtos similares ao que ela tentou comprar. Então tudo isso, se você tiver um CRM cadastrado e configurar todas essas etapas ali, você consegue justamente ter uma organização muito melhor e ter uma taxa de conversão maior também. E justamente essa recompra no futuro, tá? Então aplicando, vamos lá, recapitulando. Para você poder sair do ponto A, que é um e-commerce estagnado, em 10 mil, 30 mil de faturamento por mês, são esses 4 pilares que você precisa. Você precisa aumentar a sua taxa de conversão, tá? Você precisa aumentar o seu ticket médio, aumentar o número de sessões e aumentar o seu LTV, justamente com um posicionamento relevante, com oferta de valor, com ativação severa e retenção magnética. Passando por todas essas etapas, você consegue chegar ali no ponto B, que é o seu e-commerce faturando mais de 100 mil por mês de faturamento, com lucratividade, consistência, tá? E recorrência, justamente contando ali com todos os pilares, tá? Então, para poder finalizar esse vídeo e mostrar para você que realmente o e-commerce hoje ele é matemática pura, aqui eu trouxe até um print de um teste que eu fiz de um planejamento, tá? Eu utilizo isso aqui para fazer os planejamentos dos clientes, beleza? Então, vamos lá, ó. Para a gente poder faturar 100 mil de faturamento, vamos supor aqui uma verba de 15 mil de orçamento em tráfego pago, em mídia, tá? A gente vai precisar de um CPS, que é um custo por sessão, que eu te falei, né? Então a gente precisa de pessoas dentro do seu site, precisa de sessões. Então a gente precisa de 60 centavos, tá? Então no total ali, um ticket médio de R$300, beleza? Uma taxa de conversão de 1,5% e uma quebra de pagamento de 5%. Então tendo essas métricas aqui especificamente, que é o que eu falei ali anteriormente no processo, tá? A gente no final vai ter visitas mensais, 25 mil visitas, tá? A gente vai ter um CPA de R$40 ali, um custo por compra ali, um custo por ação de R$40. Vamos ter em torno de 375 pedidos no mês, tá? E no final vamos ter um faturamento bruto de 112.500. Só que aí, considerando a quebra de pagamento, a gente tem um faturamento real de mais de 100 mil, 106 aqui, 106.875 para ser mais exato. E um ROAS de 7,3 aqui, um ROAS real. Então, justamente passando por todo esse processo, por todo esse framework, você consegue sair desse ponto A e para o ponto B e seu e-commerce ir para mais de 100 mil de faturamento. Beleza? Espero que tenha deixado bem claro
e que agora você tem uma clareza muito maior de o que você precisa fazer para poder aumentar as vendas da sua loja, tá? Deixe nos comentários o que você achou desse framework, se você já aplicava, se você não sabia desse framework, enfim. E primeiro link na descrição, eu te ajudo a implementar exatamente isso que eu te mostrei aqui, tá? Então você assista o vídeo primeiramente da página, veja se faz sentido, tá? Tudo que eu explico ali no vídeo rápido, de no máximo 5 minutos. Preencha o formulário e logo mais a gente pode conversar para quem sabe a gente trabalhar juntos aí. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos vídeos e até mais.